Bem, a aula de hoje, ela reveste um caráter, para mim, pessoalmente, muito gratificante. Porque nesse processo de conhecimento, nós fomos seguindo o pensamento dos espíritos superiores, a linha de pensamento deles e a linha de pesquisa, de forma que o espiritismo viesse ao mundo. Ou seja, como isso foi construído, como foi construída a doutrina espírita, através de pesquisa. Então a aula de hoje falará especificamente da aplicação do método pesquisa ao espiritismo. Como Allan Kardec fez. Até então nós nos detivemos nas partes introdutórias da pesquisa e tivemos que abordar a filosofia, porque isso foi uma citação dos espíritos superiores, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, no capítulo, na introdução, o prolegômeno, recomendando a Allan Kardec que criasse uma filosofia racional, isenta de preconceitos de sistema, ou seja, tivesse um método filosófico, lógico, mas que não formasse nenhuma escola e nenhuma religião. Um método extremamente científico, no sentido da busca da verdade. Então, a partir dessa solicitação dos espíritos superiores para que a pesquisa adotasse essa linha dentro da filosofia, que é a filosofia geral, então foi sendo construído todo esse trabalho. E tivemos que estudar a filosofia um pouquinho, as divisões da filosofia, e depois nos determos na metodologia filosófica, tivemos que também que recapitular, e ainda no método de observação experimental, que é um método por excelência que vai ser aplicado, ou que foi aplicado por Allan Kardec. Então, na aula anterior, ainda temos que trazer alguma coisa. Vamos andando. Aquele gráfico geral que fala do método, é o último gráfico. Está aqui. O método de observação experimental, ele tem essas etapas. E o nosso exemplo foi Newton com a queda de um corpo, ou foi Fulton observando que o vapor, fazendo que a tampa da chaleira subisse, o calor, da água fervente gerando vapor, ela produzia uma ação mecânica, que era levantar a tampa contra a força da gravidade. Então ali em Fulton nós vimos a termodinâmica, a transformação do vapor em trabalho. Daí surgiu a máquina a vapor, daí surgiu a primeira revolução industrial, que foram todas as máquinas movidas a vapor, e essa revolução ainda no século XVIII, 1700, modificou toda a estrutura econômica do mundo, e depois ela foi seguida pela segunda revolução industrial, já no século XIX, com o uso do petróleo como matriz energética. Mas a primeira matriz que houve energética foi essa baseada na termodinâmica, a máquina a vapor. E a segunda foi o petróleo e as substâncias que defluem do petróleo, não só como o óleo, o diesel, a gasolina e o gás. De qualquer forma, tudo isso começou com a observação de um fenômeno natural, que no caso de Newton foi a queda de um corpo, ou em caso de Fulton, a movimentação da chaleira. São muitos exemplos, vamos nos deter apenas nesse. A partir da queda do corpo e da movimentação da tampa da chaleira, o indivíduo tem que tentar formular a explicação. Ele formula uma hipótese sobre aquilo. O corpo cai porque é atraído pelo solo, a tampa sobe porque o vapor produz uma ação mecânica. Bom, essa é uma hipótese, e se ela estiver correta, ela será firmada
pela investigação. E se ela estiver errada, ela será negativada. Enfim, e para isso ocorre a terceira fase, que é a experimentação, e que constitui o estudo desse fenômeno em laboratório. Aí é um laboratório de pesquisa, em que esse fenômeno, numa primeira fase, é reproduzido, a queda do corpo, o vapor subindo a chaleira exaustivamente, varia-se as condições desse fenômeno, varia-se a temperatura, no caso do vapor, o volume do vapor, a pressão existente, enfim. E no caso da queda, a altura, a substância que cai, se é uma massa de chumbo, se é uma massa de cobre, enfim, vai se produzindo diversas condições de experimentação. Procura-se às vezes retardar esse fenômeno através de fenômenos que inibam, para ver como eles se comportam, e numa fase última tenta simplificar o fenômeno apenas num fenômeno. Esses dois casos, retardamento e simplificação, não são objeto da nossa aula, porque levariam para ser explicados também uma outra aula, mas eles não influem a compreensão do método de observação experimental. A partir da relação de fenômenos que ocorre, então o cientista busca uma relação constante comum nas diversas fases de experimentação, que é a generalização. Ele coloca o corpo caindo mais uma vez a uma velocidade, a uma altura h, como nós vimos, de uma substância X, que é um chumbo, e mede a velocidade que chega ao solo. Depois ele coloca da mesma altura uma outra substância, que é um pedaço de rolha, e verifica a velocidade. Isso sempre no vácuo, onde não há resistência das moléculas de ar. Então ele procura ver o que há em comum entre a velocidade e o tempo de queda. E ele verifica que há uma constante que atrai o corpo para o solo. E essa constante, que é o fato comum às diversas experimentações, gera a lei, no caso de Newton, que matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias que separam. Então ele estabelece o princípio da lei da atração entre as massas e o princípio da lei da gravitação universal, porque a Terra tem uma massa imensa, pela massa imensa ela é capaz de atrair todos os corpos para o seu centro. E após formular essa lei, ele tenta quantificar essa lei, ou seja, tenta traduzi-la em números e equações. Então, a partir desse momento que a lei da atração das massas, gerando a ação da gravitação universal, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, em cada segundo o corpo acelera 9,8 metros por segundo, a aceleração dele. Então, o método de observação experimental se torna um método científico, porque essa queda do corpo, esses valores, são valores imutáveis, independentes dos locais que ocorrem, e a ciência requer sempre a universalidade do fenômeno, a objetividade dela, quer dizer, é um fenômeno que tem que se repetir em todo lugar do mundo, tem que ser objetivável, visível, através de aparelhos dos nossos órgãos sensoperceptuais, e tem que se expressar em número. Aí ele se torna uma ciência, e propriamente essa ciência foi dentro, o método científico forma então a ciência, no caso da queda do vapor e da termodinâmica, a física. Então essa foi o trabalho da aula anterior. Vamos agora voltar para a aula de hoje, que é uma aula que vai aplicar esse método. Agora quem aplica é Allan Kardec, ou seja, a aplicação da filosofia ao espiritismo. Isso aí é a ordem dos espíritos superiores. A filosofia racional, isenta de preconceitos de espírito e sistema. Como nós dissemos, a proposta do espiritismo, na sua pesquisa filosófica, não é criar uma nova escola filosófica, como socráticas, como filosofias escolásticas,
existencialistas, românticas, enfim, racionalistas, mas sim criar um método de pesquisa e também não criar uma outra religião. Foi isso que os espíritos superiores propuseram, e essa é a linha de pensamento que nós temos que seguir, se quisermos seguir o espiritismo. A metodologia própria da pesquisa dos fenômenos espíritas, criada por Allan Kardec. Ora, a metodologia que nós estamos aplicando é uma metodologia ligada aos fenômenos materiais, mas os fenômenos espíritas são incorpóreos e materiais. Então nós temos que criar um outro sistema de investigá-los, né? Então, dentro disso, nós temos que dizer que o que chama atenção na pesquisa dos fenômenos espíritas, ele apresentar um caráter diferencial de qualquer outro fenômeno físico ou químico. O fenômeno espírita é muito diferente de qualquer fenômeno material, assim dizendo. Por exemplo, fenômeno físico. O fenômeno físico tem a sua inteligência própria. Qual a inteligência do fenômeno físico? São as leis da atração da massa, no caso de a mecânica newtoniana. A da transformação do calor em trabalho, no caso da termodinâmica. O fenômeno físico fica adstrito à sua própria inteligência. A inteligência do fenômeno físico são as suas próprias leis, são as suas próprias fórmulas, são os próprios resultados que alcançam. Senão não podemos estudar. Se um fenômeno é inteligente, como é que nós vamos estudar alguma coisa absurda? Tem que ter uma linha de pensamento e uma lógica. Então, o fenômeno físico está ligado às suas próprias leis. O fenômeno químico, aqui nós estamos, também tem suas próprias leis. Por exemplo, quando nós juntamos hidróxido de sódio, Na, o que é Na? Mais um ácido, que é o ácido clorídrico, nós formamos o cloreto de sódio mais a água, não é isso? Cloreto de sódio é o sal, né? Sal de cozinha, né? Pouco de sódio e potássio. Então, os fenômenos físicos, eles têm as suas próprias leis que se confundem com a sua própria inteligência. Mas o fenômeno espírita é algo extremamente diferente, que me alegra dizer isso a vocês e me deixa bastante confortável, ao ponto até de eu arregaçar aqui a minha manga, porque não é muito formal isso para mim, convencional, mas eu fico muito à vontade. Por quê? Porque o fenômeno espírita, nessa palavra que Allan Kardec disse, que é a citação 16, ele diz o seguinte: há uma consideração de alta importância, é que em suas pesquisas, fenômeno espírita, eu não falei espiritualista, hein? Porque espiritualismo não é espiritismo, é um pouquinho diferente. Nós estamos trabalhando no espiritismo. É que em suas pesquisas, ele, o espiritismo, não procedeu por via de hipótese, quer dizer, não formulou a hipótese que Newton formulou, que Fulton formulou. Não supôs a existência do mundo espiritual. Quando ele viu aquilo, ele não formulou a hipótese: existe um mundo espiritual? Se existe um mundo espiritual, nós vamos ter que prová-lo, levá-lo à fase de experimentação, não é isso? Não é? Para explicar os fenômenos que tinham sob as vistas, procedeu pela via da análise e da observação. Allan Kardec analisou os fatos espíritas e observou, como pelo método de observação experimental, e procurou a causa dele, que é o elemento espiritual, e o elemento espiritual se apresentou como uma força ativa. Só o proclamou após haver constatado. Então, na pesquisa dele, há um fato interessante. Ele foi vendo aquelas mesas girando, as cestas, as pranchetas, e os fenômenos se dando de movimentação e de respostas, né, que elas davam. O que veio isso significar? É que no espiritismo o fenômeno mantém interlocução, dialoga com o pesquisador.
Está claro? Sua inteligência não está limitada aos objetos de pesquisa, como na física está limitada ao tempo, espaço, movimento, né? Massa, né? Energia. Não. Ele não está limitado a esses valores físicos. Sua inteligência, pelo contrário, essa inteligência não tem limites. Esse fenômeno é que o professor inicialmente chamou de princípio inteligente, que fazia as mesas girar e responder às perguntas, depois de seres incorpóreos e mais tarde os espíritos. Então isso é tão interessante para nós que o fenômeno espírita é a própria inteligência. E a inteligência é o próprio fenômeno. Enquanto na física a inteligência é a lei da física, que regula o fenômeno físico, e nós equacionamos, não é? Matéria atrai matéria na razão direta das massas, é a inteligência da atração dos corpos, atração das massas. O calor se transforma em trabalho, né? A primeira lei da termodinâmica, né? Energia não se cria, energia não se dissipa, energia se transforma, né? É a primeira lei de von Helmholtz. Então, aí está fixo, está tudo fixo. São leis que regulam os fenômenos. Se a gente tem um tubo com um pouco de mercúrio dentro dele, se nós aquecemos, o mercúrio sobe, se dilata, não é isso? Então isso aí é o nosso termômetro, né? Nós graduamos ele a 36,5 graus centígrados, e se a nossa temperatura for um pouquinho maior, o mercúrio vai se dilatar e vai dar um quadro febril. Então o fenômeno nas áreas materiais, ele é regulado pela inteligência da dilatação, inteligência da física, da química, seja o que for. Mas no espiritismo, o fenômeno é inteligência. A mesa que subia e descia, ela dava um efeito físico. Esse efeito físico é âmbito da física. Isso não nos interessa. Mas ela não dava efeito físico. Se ela estivesse só se movimentando para cima e para baixo, nós ficaríamos no âmbito da física. Mas ela respondia. Está claro? Ela conversava. Ela mantinha um diálogo com o pesquisador. Ela mantinha uma interlocução. Então, esse fenômeno de uma mesa que dá um efeito físico e ao mesmo tempo ter uma inteligência, saiu de todo conhecimento humano até essa época, e teve que se adaptar para investigar uma metodologia em que o fenômeno é a própria inteligência. Então nós temos nesse quadro aqui um diferencial do fenômeno material e o fenômeno espírita. O fenômeno material, a inteligência está intrínseca e limitada ao controle do fenômeno, não é isso? Não é? Quer dizer, a inteligência são as leis que regem o fenômeno. Está claro isso? Eu acho que está claro, né? A inteligência é diferenciada do fenômeno. Os princípios que regem o fenômeno não são o fenômeno. Se um foguete sobe e vai lançar um satélite, ele tem que ter uma força de propulsão que leve a ele se desligar da força da gravidade. Ele tem que ter uma força maior que 9,8 metros por segundo. Senão ele fica não decola, não sai. Então, para sair da Terra, ele tem que chegar a uma velocidade x, que iguala a lei da atração da Terra, e depois um ponto mais x, n mais x. Aí ele sai e o satélite solta e fica no espaço, mas não fica no espaço, ele ainda é atraído pela Terra. Mas como ele tem uma velocidade centrífuga, quer dizer, ele foi lançado para fora, a resultante dele ser lançado para fora e a atração da Terra sobre ele, a resultante é a própria órbita.
Tá claro? Acho que não é difícil, não. Então, essa inteligência é diferenciada do fenômeno. O princípio ou a lei são a inteligência. O fenômeno são os fatos regulados pela inteligência. Um e outro são diferentes. E no Espiritismo? Não é assim. Não é assim. Não é assim. O melhor físico, se ficar sem esse conceito, não vai chegar a lugar nenhum. Vai dizer que nada existe. Nada existe. Mas Allan Kardec soube provar isso. Por quê? Porque no fenômeno espírita, a inteligência intrínseca é intrínseca e ilimitada ao controle do fenômeno. A inteligência confunde-se com o fenômeno. O princípio é a própria inteligência e a inteligência é o próprio fenômeno. Então Allan Kardec foi analisar não a movimentação da mesa, mas as respostas que a mesa dava. Ele foi analisar o fenômeno inteligente, que ele chamou de princípio inteligente e depois chamou de espírito. Aliás, os espíritos é que deram o nome, espíritos. Então ele foi analisar alguma coisa que até então não existia. E os espíritos, eles mesmos disseram, nós somos seres incorpóreos. Eles que responderam. Não foi Allan Kardec que chegou a dizer que eles eram seres incorpóreos. Eles mesmos disseram e começaram a descrever o mundo deles. E a partir desse fato novo é que foi sendo criada a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita. Bom, o método de observação experimental aplicado à investigação espírita. Vamos lá como é que fica. Ele segue a metodologia de observação experimental clássica, mas tem que adaptar o seu estudo ao diferencial, em que o fenômeno é a própria inteligência. Está claro isso para vocês ou não? Porque esse é o conceito básico. Por isso que nós vamos ter que entender o que é o Espiritismo. O Espiritismo não é médium recebendo espírito. Não. Não é exatamente isso. O Espiritismo são fenômenos muito mais amplos que um médium recebendo espíritos. E um objetivo muito mais amplo, que é nos ensinar o que Jesus disse. E é aí que começa, pelo princípio inteligente ou fenômeno inteligente, os ensinos dos espíritos. É por isso que Allan Kardec definiu no início que o espiritismo é a doutrina ensinada pelos espíritos. Pelos espíritos. Não é pelo homem, não. Pelos espíritos. Bom, seguindo o método de observação experimental, Allan Kardec nos diz o seguinte: o primeiro fato observado foi a movimentação de objetos diversos. Designamos vulgarmente de mesa girante ou dança das mesas. Eu vou andar rápido, são muitas citações. Se os fenômenos com que nós estamos ocupando houvesse ficado restrito ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no âmbito da física. Está claro? As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas, que se levantavam, davam certo número de pancadas, respondendo sim ou não. Obtiveram-se respostas mais convincentes com auxílio de letras. Ele foi evoluindo na pesquisa do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Número 1 A, número 2 B, etc. 2 pancadas A, B, uma pancada só A. Chegaram a se formar palavras e frases que correspondiam às questões. A precisão da resposta e as correlações que denotavam com as perguntas causavam espanto. É verdade. O tal meio de correspondência era demorado e incômodo. Então o espírito, ele mesmo, indicou outro método. Foi um desses seres invisíveis que aconselhou a adaptação a uma cesta ou um outro objeto. Colocado em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move a mesa, mas em vez de simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando as palavras, frases, etc, e começa a ensinar. Então é a cestinha de bico que ele usava, sabe essa cesta que a gente coloca o vinho?
coloca vinho para emborcar o vinho no copo. Já viram? Então essa cesta de bico, ele amarrou um lápis ou um giz e botou embaixo ou uma lousa, um quadro negro ou um papel. E a cesta livre estava na mão de duas médios, que era a senhorita Budão. Ela botava o dedinho na cesta, a cesta subia, andava, e em seguida ia lá e respondia a pergunta. Bem, esse conselho foi dado na América, na França e em diversos países. Quer dizer, porque os espíritos são universais. Alguns instantes a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu. Reconheceu-se mais tarde que a cesta, a prancheta, não eram realmente mais do que um apêndice da mão. E o médico, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever num impulso quase involuntário e febril. Aí que foi o grande avanço, porque as comunicações se aceleraram. Vamos entender por que foi utilizado a mão do indivíduo. Se a gente vai numa casa de saúde, e vamos supor que quem tem um problema no punho, um problema no cotovelo, temos que fazer uma cirurgia qualquer, e o médico não quer dar uma geral, então ele, o que ele faz? Ele dá uma substância anestésica para tirar a sensibilidade e analgésica para tirar a dor, porque a anestesia é não só analgesia, como também tirar a sensibilidade. São essas duas condições. Então dá a injeção aqui. Aonde? Nesse tronco de nervos que é chamado plexo quem estuda biologia, saúde, braquial. Do plexo braquial saem todos os nervos que vão inervar essa musculação, esse segmento apendicular, que é o membro superior. Tá? Então, esse braço aqui fica insensível, quer dizer, não tem sensibilidade e é indolor. Tá? Tá aqui. Então, o espírito pode pegar o braço como algo, como se fosse de um boneco, e colocar o lápis e passar a energia que ele passava para a mesa, que ele passava para a cesta, que ele passava para o prião, a força dele, e usar o braço para escrever. Então, esse médium, que é a mediunidade mecânica, ele começa a escrever e não sabe nem o que está escrevendo. Está claro isso? Porque ele está escrevendo no automatismo. Pegou o braço dele e começou a escrever. Elogia-se muitos médiuns mecânicos, como se eles fossem coautores de obras. Absolutamente, eles são mecânicos. Em mediunidade automática ou mecânica. Temos outros tipos, mas no caso aqui vamos ficar só nessa. Então foi a partir daqui que a coisa andou. Ou seja, nós pudemos pegar mais informações e com maior rapidez. Pela psicografia, que é escrita pela a mediunidade escrita, né? Psicomente, psicom, e grafos escrever. Assim, aí foi formular a hipótese. Mas no espiritismo não há hipótese, porque o próprio fenômeno é o fato. Ele já dizia o que era para nós. Ele já dizia. Então, essa etapa aqui tem um caráter diferencial da pesquisa espírita, da hipótese ligada ao métodos de investigação material. Ou seja, continua o fato que chega ao observador ser ocorrência habitual no método. Ele usa o método experimental, porém já dá diferencial. Por quê? Porque o que diz Allan Kardec na citação 18? As mesas girantes são como a maçã de Newton, que na sua queda encerra o sistema do mundo. Então Allan Kardec falou isso, citação 18. Depois eu vou dar a referência dessas citações. Para Allan Kardec, as mesas girantes era a maçã de Newton ou a tampa da chaleira de Fulton, ou seja, o que for. Bom, porém, o que há de excepcional é que o fato não apenas chega ao observador, mas surpreendentemente dialoga, como nós dissemos. É como se a maçã falasse com Newton, explicando por que caía. Olha só. Eu caio pela ação da gravidade, Newton.
e a psicografia dizia que você está pesquisando e assim, assim, os fatos são assim, assim. Então Allan Kardec não tinha que formular hipótese, porque o próprio fenômeno declinava da hipótese, porque estava trazendo as próprias respostas. É por isso que se diz ser o Espiritismo uma filosofia positiva. Ela está baseada em fatos, geradores de informação inteligente, ao contrário das escolas filosóficas comuns, que são especulativas, do latim especular, indagação, vivem do raciocínio, das operações intelectuais, das abstrações. Toda escola filosófica, ela parte da abstração do filósofo. O filósofo começa a criar um processo de lógica, de raciocínio próprio, de investigação, mas o espaço em que a criação do seu sistema filosófico ocorre é o espaço intelectual dele. Então, é uma especulação, mas que leva a conclusões, mas dentro do espaço intelectual dele. É uma filosofia, todas são especulativas. E também tem o processo de abstração. Mas a filosofia espírita, ela não especula, ela coloca o fato, que a mesa girante é a resposta à mesa girante. Então ela não é especulativa, ela está baseada em fatos, ela é positiva. É outra diferencial que nós temos em relação à filosofia dos outros, né? Bom, esta é a fase da investigação espírita em que a hipótese vai, em lugar de hipótese, nós só temos que comprovar os fatos, não tem mais hipótese. Então, a observação experimental, na primeira etapa, hipótese, na observação clássica, é uma tentativa de formulação da explicação, isso que é hipótese. Estou tentando explicar. Confirma ou não essa hipótese pela experimentação, na fase da experimentação, que é a fase da explicação. Confirma ou não o que nós tentamos formular. No Espiritismo, não formula. O fato já existe. O fato já não formula. Fato já existente. Busca apenas a causa do fato, ou seja, a comprovação do fato. O fato já existe. Não tem que especular sobre ele, né? Da hipótese a comprovação do fato, né? Aí Allan Kardec, para comprovar o fato, ele usa um argumento da lógica formal, que é o axioma, proposição evidente em si mesmo. Como ela é evidente em si mesma? Ela independe de qualquer comprovação, como um teorema, um problema de física, matemática, não é isso? Não é? Qualquer problema, qualquer teorema, nós temos que resolver, não é isso? Por exemplo, a soma de um triângulo é 180, de todos os ângulos dele, 180 graus, e acabou. Então tem que provar. Hipótese, lá no teorema. A soma dos ângulos do triângulo soma 180 graus. Aí eles começam a fazer aquele negócio de hipotenusa, cateto, papapá, e fecha com 180 graus. Então as ciências, elas têm que comprovar o que elas propõem. Mas o Espiritismo, ele não tem que comprovar, porque ele já tem o fato, né? Nesse momento, ele utiliza, para comprovar os fatos, a origem dos fatos, um recurso lógico, que é o quê? Que um efeito inteligente tem como causa uma força inteligente. E os fatos são provados que essa força é capaz de entrar em comunicação por meio de sinais materiais. Ou seja, causa inteligente gera o efeito inteligente, e esse efeito inteligente é exterior, independente, autônomo, porque pairava ainda a dúvida se a causa que gerava a resposta da mesa ou da prancheta era o pensamento dos presentes telepaticamente, ou se era exterior e autônomo. Então toda a pesquisa de Allan Kardec ficará na comprovação da causa que produz isso ser exterior, independente e autônoma.
seja o ser e o espírito. Só isso. Só isso. Para avançar na pesquisa, ele vai para a experimentação. E na experimentação ele cumpre as etapas da experimentação. Primeiro repete. Repete 1, 2, 3 vezes, tal, tal. Vê os efeitos físicos, que é a movimentação dos objetos, vê as respostas cheias de conhecimento e sabedoria. Ele vai comprovando, reproduzindo, e nesse momento ele organiza o plano de estudos proposto pelos espíritos superiores, que é o Livro dos Espíritos, na didática, pergunta e resposta. Isso aqui é em abril de 1856, se não me engano, né? Que o livro é lançado em 57. Então, em abril de 1856, ele começa a manter esse diálogo com os espíritos e formula uma grade de perguntas, um sistema que ele acha que formará uma nova filosofia. E nós vamos ver que o livro de filosofia, que é o Livro dos Espíritos, está todo ele formado dentro dos padrões filosóficos, desde a cosmologia, que é o estudo de tudo, até o final lá na parte estética e a moral. Ele vai pegar toda a filosofia. Então ele procura montar um sistema de perguntas que responda às questões filosóficas, dentro da filosofia geral. Muito bem. Então, ele verifica que não é possível a inteligência originar-se dos pensamentos presentes, e ao mesmo tempo, essa pergunta, quando levada a outros médios, apresenta as mesmas respostas, ou do mesmo teor, e evidencia que conhecimento é uma outra inteligência. Né? Então é aquele, lá em cima, essa figura foi colocada errada, ela tinha que entrar aqui, ó. Né? Que é mais acima, né? Aí ele verifica, né? Tinha que entrar aqui, que é a inteligência exterior. Ainda acerta, pode ser até aqui, inteligências que identificam, dão seu nome, endereço e dados pessoais. Bom, se nós entendermos isso na época de Allan Kardec, isso era um estudo. Depois isso se tornou um hábito comum no Chico Xavier, né? Que pegava espíritos que davam nome, e não sei o que, do avô, do bisavô, e às vezes as pessoas tinham que pegar aquilo e ir no cartório, como é comum isso, foi muitas vezes comum, e verificar lá quando foi o óbito daquele bisavô, o nome do bisavô, etc., porque tudo estava escrito pelo Chico Xavier. Né? Então o Chico Xavier foi um grande produtor de fenômenos de psicografia, não é? Ele foi um excelente médium. Eu volto a dizer, ele não escreveu obra própria, isso é importante. Ele foi médium. Então não vamos confundir um médium com o que o médium escreve. São duas coisas diferentes. O que o espírito escreve é uma coisa, o que o médium escreve é outra. E aí uma tendência, né, híbrida de fazer que o Chico assuma a autoria das obras mediúnicas, né? Que já seria, ao mesmo tempo, uma idolatria do Chico que tange ao catolicismo, né? Via santos, etc., do que o espiritismo, que procura a verdade pela lógica e pela razão. Bom, aí o que é que o professor nos diz? Se a doutrina espírita fosse de concepção humana, não ofereceria segurança, senão as luzes do que houvesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo podia alimentar a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelavam se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria origem, porquanto teria que acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido esse ensino. Vocês já viram esse lugar comum, o guia da casa? Já ouviram? Nós vamos seguir o que o guia da casa disse através do médium João. Já viram isso? Viram já? Comum? Nós vamos ouvir o alto através do médium Carlos. Ou seja,
dá toda a credibilidade do destino de uma instituição a um tal do alto, que nós sabemos que alto é esse, em cima de um médium. Ora, para nós que estamos estudando aqui, como Allan Kardec produziu essa pesquisa, não existe um espírito só que saiba tudo, que possa responder tudo. Não existe um médium só que seja sempre aquele que recebe aquele espírito com fidelidade. Tudo isso são fantasias, eu diria fanatismo, desconhecimento do sentido lógico e racional da filosofia espírita. E mais, vamos ser francos, vocês acham que o espírito superior vai se envolver com decisões que nos cabem? Por favor, isso não é o objeto dos espíritos superiores. O objeto dos espíritos superiores é produzir ensinamentos de ordem moral. Se o fulano vai ser presidente, se o outro vai ser vice-presidente, se tem que tirar um e botar outro, isso é problema nosso, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós estamos no mundo para decidir as coisas do mundo. Os espíritos podem nos inspirar, dar coragem, força de vontade, determinação, fé e confiança, mas a decisão soberanamente é nossa. Então não há como fugir disso, não é? Jesus mostra isso com clareza, que quando a mãe de Tiago e João chegaram para Jesus, disse: mestre, manda-me um filho sentar à tua direita e outro sentar à tua esquerda. Isso está em Mateus. E Jesus respondeu: mulher, os teus filhos podem beber o cálice que eu beberei? Quer dizer, passar pelo sofrimento? E a mãe diz: claro, podem. E ele confirma: por certo, podem beber desse cálice. Mas ele ressalva: quanto a sentar à minha esquerda um e à minha direita dois, só o meu Pai que está no céu. Nem ele entra no livre-arbítrio. Só o Pai que está no céu que diz que um vai sentar à direita e outro à esquerda. Quer dizer, vai depender do livre-arbítrio. Tirar o livre-arbítrio nosso, que é a quintessência da nossa inteligência, a coisa mais pura, a capacidade de nós usarmos para evoluirmos, e jogar para um espírito A, espírito B, e dizer: eu vou fazer uma consulta para ver se dá ou não dá. Ele até pode dar boas consultas, mas nós temos que decidir. E às vezes, em geral, um bom espírito não entra nessa seara. Ele quer trabalhar a nossa parte moral com um psicólogo evangelizador. É isso que é a proposta. Então, isso que Allan Kardec te dizia aqui: se houvesse manifestado a verdade a uma só pessoa, a gente teria que acreditar naquele médium, não é? Coisa que é impossível para nós. Variou as condições. Então, é segundo aspecto. O que ele fez? Escolheu os mais diversos diferentes médios, aí começa a variar, né? E para responder a mesma pergunta, né, ele tinha cerca de mais de 10 médios para responder uma pergunta, e essa variação de pesquisa, através da variação de médio, é chamada randomização, que vem do inglês randomization, acidentalização. Vamos ver o esquema que ele primeiro utilizou variando. Formulou a pergunta A, o médio 1, ao médio 2, ao médio 3, ao médio N, o médio 1 não sabia do médio 1, 2 não sabia do 3 não sabia do N. E o que aconteceu? A pergunta foi respondida corretamente, foi um tipo de pergunta, foi respondido de uma maneira positiva, X, esse aqui não respondeu, respondeu diferente, esse respondeu como esse, o 3 como esse e o N também como 1. Então, o médium 1 desconhecia a pergunta, do médium 2, o médium 2 desconhecia a do médium 3, etc, etc, e N. Então, ele começou a fazer a variação dos médios, tá claro? Não era um médio mais só. Randomização é um sistema de pesquisa. O segundo, pesquisou nos mais diferentes lugares e países. Afasta-se assim da influência cultural. Allan Kardec evitava consultar apenas um centro local, só aquele centro, só aquele local. Vai lá em Goiânia, tem um espírito que fala: o médico que faz isso um só.
olha só, pelo risco de todo aquele grupo estar afetado por um único comportamento, um único juízo, ou sofrer obsessão coletiva. Assentos que estão obsediados coletivamente. Tá claro ou não? Hein? Você viu aquele Jim Jones há muitos anos, lá na Guiana, que disse que o mundo ia acabar e todo mundo tinha que se suicidar, e mais de 1000 pessoas morreram? O que é aquilo? Hein? Tintones. Obrigado. Tintones. É uma obsessão coletiva. Todos acreditavam que o Tintones o mundo ia acabar. Aliás, esse mundo vive acabando, né? Toda hora acaba. Agora são os maias que vão acabar. Vai acabar, né? Eu fui a uma palestra que me chamaram, Paulo, vem cá, vai chegar um cara de Brasília e tem pouca gente, e a gente convidou, vai ficar ruim, vê se fazer número, vamos fazer número lá, vamos lá, pelo para ele não falar para pouca gente. Lá fui eu, e o cara vem com um discurso tal, que vai acabar, que não vai acabar. Aí eu dormi e tirei um belo sono. Bom, então quando ele procurou esses lugares, esses países, ele recebeu mensagens de diversos países em idiomas, em inglês, na Bélgica, Rússia, Itália. Bélgica fala francês, ovalão, Rússia, Itália, Alemanha, Estados Unidos, papapau, e essa pesquisa se chama multicentrismo. Quer dizer, ele trabalhou na randomização e no multicentrismo, na variação das condições de pesquisa. E ele diz aqui, nessa universalidade do ensino dos espíritos, quer dizer, pegando todos os países, resiste a força do espiritismo e a causa da sua propagação na época. Não tinha internet. Na posição em que nos encontramos, nós recebemos comunicação de 1000 centros espíritas sérios, disseminados por parte da Terra. Correspondiam com ele mais de 1000 centros espíritas. Bom, então a multicentrismo é isso aqui. Fez a pergunta A, médio 1, lá no centro 1, no país 1, que fala a língua inglesa. O 2 no centro 2, no país 2, que fala a língua francesa, italiana, espanhola. E Allan Kardec falava 6 línguas. Pra vocês saberem, tá? Ele falava, porque tinha estudado na Suíça, com o professor Pestalozzi, e na Suíça já se fala normalmente. A fronteira suíça que dá para a Itália, fala italiano. Para a França, francês. E inglês, tranquilamente, mas ele já falava francês. Ele já começa, decola com 3 línguas. Mas ele falava o holandês, falava o espanhol, enfim, era um homem genial também, né? Então ele podia ler isso tudo com muita tranquilidade. Então essas respostas de diversos centros deu, a resposta aqui foi positiva, quer dizer, foi concordante, discordante, concordante e concordante. Então no multicentrismo ele fazia uma outra triagem em relação à fidelização da resposta. Retardamento não temos observação, simplificação é outra forma, também não há, e generalização. Então ele pegou tudo isso que nós vimos, a randomização, né? Diversos médios, não é isso? Não é o pai Mãe de Ná? Joga, porque lá em São Paulo, eu vou a São Paulo, o pai Otávio, está tudo nos postes lá, ó. Pai Otávio, médio, espírita, diz que é espírita, resolve o seu caso em 3 dias, faz seu amor voltar em 3 dias. Eu tenho que resumir do pai Otávio. Muito bem. Então, vamos ver aqui como é que ele articulou isso pela indução do pensamento dele, juntando todas as linhas de pensamento, todos os fatos. Como se viu, a generalização busca a relação constante comum nas diversas fases da experimentação, que aqui nós vimos a randomização e vimos o multicentrismo, né? Allan Kardec operou a indução científica, iniciando um fenômeno particular para alcançar manifestações. Quer dizer, a indução sai do particular para o todo.
a dedução é do todo particular. Esse particular o que foi? Foi efeito físico, né? Inteligente. Iniciou com os efeitos físicos inteligentes. Com base nessa articulação dos efeitos físicos inteligentes, assentou tudo isso no axioma causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, efeito inteligente, causa inteligente. Não precisa demonstrar isso, porque é uma verdade em si mesma. Associou, coordenou essas fases de experimentação e procurou a causa comum dos efeitos. Para isso, seguiu o raciocínio lógico, a filosofia racional dos espíritos superiores. Aí foi andando. A experimentação submetida à lógica fornece a conexão entre os fatos, mas só o raciocínio mais profundo e analítico pode firmá-los em lei. Ele foi andando e, seguindo essa linha de pensamento, utilizou para comprar os fatos, que eram os fatos que causavam a inteligência, ou a inteligência se manifestava. Vamos voltar aqui: a randomização, o multicentrismo, a concordância e consensualidade das informações e o alcance da alta significação na percentagem, de tal forma que pudessem serem consideradas proximamente a evidência. Quer dizer, a consensualidade das informações tinha que aparecer numa porcentagem alta, bastante alta, que sugerisse a evidência. Então, eis aqui o que Allan Kardec fez no final, na fase de generalização e indução científica, que é uma fase do método experimental. O efeito físico inteligente usou a indução científica, baseou-se no axioma causa e efeito, aí estudou o efeito A, o efeito B, o efeito C, N, repetiu, variou as condições pela randomização e pelo multicentrismo, chegou à consensualidade, alcançou os efeitos A, B e C, e o alcance pela igualdade, similitude do teor, alcançou percentualmente um valor significativamente próximo à evidência, que é um pressuposto estatístico, porque ele pode ficar só no pressuposto estatístico, já que o método de ciência experimental não é um método científico. Entendeu, Humberto? Será científico quando? Quando for quantificado. Não é isso que você falou? Obrigado. Tá certo, pessoal? Tá claro as coisas? Muito bem. Aí ele foi formular a lei. Depois desse estudo detalhado, ele já podia dizer os princípios. Então, quais são os princípios dele? A inteligência ser de origem extracorpórea e material. Quer dizer, o fator causal, o fenômeno que se confunde com a inteligência é incorpóreo, né, fora do nosso mundo. Aí ele diz: a razão diz que o efeito inteligente é de ter como causa uma força inteligente. Os fatos são provados, essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Isso é do Prolegômenos. Interrogado acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem, assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então, o fenômeno, que é o fenômeno inteligente, ele mesmo deu as informações e se autodefiniu. É como eu disse, como uma maçã caindo, dissesse: olha, Newton, eu estou caindo porque tem uma força de gravitação experimental, eu vou te dar a equação para você calcular essa força, tá? E você vai chegar à igualdade ao valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Deu toda a cola para o Newton, não é? Newton não precisou fazer pesquisa mais nenhuma. E aqui, nesse caso, a própria inteligência, ela deu toda a cola a Allan Kardec. Mas Allan Kardec tinha que testar se essa inteligência era do mundo ou de fora do mundo. E realmente, se essas respostas elas tinham essa consensualidade. A garantia para o ensino dos espíritos, a autoridade da doutrina espírita. O que é? É essa multiplicidade de informações de todo o mundo, de todas as origens, que tem o mesmo teor, o mesmo ensinamento. Uma só garantia existe para o ensino dos espíritos. Aqui ele diz: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se grande número de médios, estranho um dos outros em vários lugares.
Então, esse 25 aqui é o grande erro que nós atravessamos ainda, porque nós estamos acostumados na cultura deformada do espiritismo que as coisas vêm por um médium só, por um palestrante só. Mas o espiritismo só pôde ter autoridade quando as coisas vieram simultânea, espontaneamente da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Na cidade de Hydesville, os primeiros fenômenos americanos, né? Com as irmãs Fox, da Rússia, Aksov, né? Pesquisador, Lombroso na Itália, quando isso veio simultaneamente. Não veio por um, veio por uma coletividade. Aí acabou. É igual a gente que quer pesquisar um fenômeno novo, então diz, não, eu consigo transformar a água numa substância tal, né? Aí me perguntam, você conseguiu transformar a água? Claro, vai ter o congresso sobre isso. Sim, você vai ao congresso falar isso e me dá a metodologia que você seguiu para fazer essa pesquisa e os resultados que se obteve. Aí eu chego ao congresso, transformei a água na substância tal. A metodologia minha foi essa e os resultados foram esses. Aí a comunidade científica do mundo vai ver se realmente eu tenho razão. Todos eles vão seguir o meu método lá nos seus países de origem e vão ver se chegam ao mesmo resultado. Se não conseguirem o mesmo resultado, é fraude. E essa fraude existe em ciência. Teve um ali que diz que conseguiu que a água produzisse energia. Lembram disso? Tem uma opção de fraudes, né? A água produzindo energia. Bom, conseguiu que a água produzisse energia. E isso foi colocado num congresso, os caras procuraram os cientistas, mesma metodologia, mesmo resultado, mesmo aparelho, e não saía nada. Não saía nada. Então o sujeito realmente foi visto como um sujeito que fraudou. E outras tantas, na medicina é muito comum as pesquisas serem fraudadas. E outras tantas até por dinheiro que os laboratórios pagam aos pesquisadores para falarem de remédios que têm tais e tais efeitos e cujos efeitos não são constatados por demais pesquisadores. Então nós estamos vendo isso a todo momento. Mas o espiritismo também entra nisso. A comunidade dos espíritos estranham uns aos outros em vários lugares. Aí nós temos a autentificação. O espiritismo, como ciência, estuda as relações do mundo visível e invisível. Então é a terceira lei que ele estabelece. Então, qual foi a proposta do espiritismo? Estudar a relação entre nós e o mundo invisível. É o espiritismo experimental. Vai estudar. Isso depois vai dar outros efeitos que a gente vai ver nas aulas posteriores. O espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação, não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Tem sua fonte nos fatos da natureza mesmo, em fatos positivos, que se produzem aos nossos olhos a cada instante, mas cuja origem não se suspeitava. É, pois, o resultado da observação numa palavra, uma ciência. A ciência das relações entre o mundo visível e invisível. Mundo visível e invisível. Esse é o estudo do espiritismo. O lado científico. Mas esse lado científico vai gerar filosofia e vai gerar mais tarde os próprios ensinamentos evangélicos, né? Bom, tem de certeza, um dia tomará posição ao lado das ciências positivas, ou seja, da física, da química e tantas outras. Porque toda a ciência que repousa sobre os fatos positivos é uma ciência positiva e não especulativa. Quando a física, particularmente nas partículas subatômicas, verificar a influência de causas desconhecidas, então vai ser o primeiro toque da existência do espiritismo. E é isso que a física quântica, depois você me lembra, eu posso explicar a vocês, descobriu. A física quântica, que começa em 1926, em 27,
ela descobriu que determinadas situações físicas são influenciáveis pelo pensamento, por fatores desconhecidos pelos elementos físicos até hoje existentes: força, gravidade, energia, enfim, eletricidade. São fenômenos que a física não conseguiu explicar, baseada nos métodos que ela tem e nos elementos de referência que ela tem. Então ela foi surgindo um dia, e esse artigo já mostra mais ou menos como isso aconteceu. Isso aí já é um prelúdio de uma força inteligente que começa a dar efeitos físicos em partículas subatômicas. Porque a física quântica, para vocês saberem, ela se ocupa dos fenômenos físicos na dimensão de micronanômetro. Nanômetro é micronanômetro, o tamanho é 10 a menos 9 do metro. Quer dizer, no espaço de 1 bilhão de vezes menor que um metro. É nesse espaço que 1 bilhão, do tamanho de 1 bilhão de vezes menor que um metro, pega um metro, divide por 1 bilhão, que são 9 zeros, aí esse espaço vão ocorrer fenômenos que não são nem Newton, podia explicar, porque Newton não chegava a esse espaço, nem o próprio Einstein, que ele não chegava a esse espaço. Tem um outro espaço, e nesse espaço que está se vendo uma inter-relação entre a matéria e uma força que eles não conhecem, mas já atribuem ao pensamento. Já é um avanço. O pensamento tem matéria, ou tem energia. Se tem energia, tem matéria, tanto faz. É essa força que está atuando nesse espaço, que é o espaço do tamanho das células e das partículas atômicas e das partículas subatômicas. Então nós estamos entendendo alguma coisa. Então é por isso que Allan Kardec disse que a física um dia descobrirá esses fenômenos espíritas. Ou seja, descobrindo os fenômenos espíritas, descobrirá os espíritos. Mas isso ela está avançando. Demorará muitos anos, não sei, só Deus é que sabe. Que só Deus é que dará permissão ao homem para ele realizar essa descoberta, né? Então, sintetizando a aula, o método de observação experimental do Espiritismo, nós observamos a mesa, que é a maçã de Newton, formulamos a hipótese, não. Ela é substituída pela comprovação dos fatos. Os fatos já apresentam uma inteligência de comunicação e dialogam com o pesquisador, com o observador, com o cientista. Depois vamos experimentar esses eventos espíritas, né? Vamos pôr a mesa, as cestas, até a psicografia, experimenta e estuda os fenômenos no laboratório, que no caso nosso nós não temos laboratório. O laboratório nosso é um aparelho que é chamado médium. Tá? Nós precisamos de um aparelho. Nós não temos microscópio, espectroscópio, tomógrafo. Nós não temos nada disso. Temos o médium. Só que o médium é um sujeito que é um espírito também. Então ele oscila. Assim como um dia a gente está melhor, se está melhor hoje ou pior? Mais ou menos. Pois é. Assim como um dia a gente está mais ou menos, outro dia a gente está muito bem, outro dia a gente está para baixo. O médium, um dia está bem, ou está muito bem, ou está para baixo. E como ele é o nosso instrumento, a gente depende dele, a situação fica difícil. Fica difícil. Ele não é um aparelho que não depende de ninguém. Aperta o botão, o ponteiro vai agir, não é isso? Bom, mas esse é o nosso ambiente, é um ambiente mediúnico. Se é um médium, nós não poderemos fazer nada a nível de pesquisa espírita. Aí repetimos a experiência mediúnica tantas vezes, com tantos
variamos com tantos médios a experiência, randomizamos diversos médios, diversos locais, procuramos dificultar aqui sim os fenômenos, fazendo perguntas mais complexas, para ver se o médium, o espírito responde, e depois, se responder, tentamos simplificar isso no ar. Juntamos esses fatos todos e buscamos uma relação constante entre eles e verificamos que a inteligência e o fenômeno é a inteligência. E formulamos a lei que estabelece os princípios que regulam o fenômeno, que é a inteligência do próprio fenômeno. O fenômeno é regido pelo próprio fenômeno, pela própria inteligência. O princípio é a inteligência, é o fenômeno que chamou de princípio inteligente e mais tarde espírito. Tentamos expressar em números, não conseguimos, mas conseguimos fazer um consenso em tudo isso, e através desse consenso chegamos a uma probabilidade muito alta de todos esses valores e autenticamos então toda essa experiência com a existência dos espíritos, que é o objetivo da ciência espírita e a inter-relação existente entre o mundo dos espíritos e nós, que é o objetivo final. No momento, nós ficamos só no método de observação instrumental, não conseguimos ainda passar para o método científico, porque dependemos de um ser humano, dependemos da quantificação, dependemos de uma repetição muito mais regular que o Espiritismo não conseguiu, mas não obstante não deixou de ter um critério de verdade e de pesquisa real. Eu acho que terminou a aula. Então era isso que nós queríamos passar para vocês entenderem que as coisas não são assim como a gente pensa. Elas são muito mais profundas e surgiram através de um sistema muito bem feito, muito bem colocado. Então, como nós estamos numa casa espírita, nós temos que entender o espiritismo que nós praticamos à luz desses fatos, à luz dessa pesquisa. E a partir disso, desses fenômenos que Allan Kardec identificou e dessa inteligência, que é o próprio fenômeno, a inteligência agora vai construir um estudo filosófico, que será o objeto do estudo do Livro dos Espíritos. Essa inteligência é que irá construir o estudo filosófico, essa inteligência coletiva. Então o Espiritismo nasceu dessa maneira. Ele nasceu nem através do médium A, do médium B, do médium C, não é? Nem procurou esgotar com o médium só uma porção de coisas. Enfim, nós já vimos aí numa apostila só sobre mistificação, todos esses problemas que existem de fraudar, de lesar, de enganar, de iludir, de dar informações que não representam a verdade através de médiuns, que é um fraude, mas através de mistificadores, que são espíritos que inventam e criam situações inexistentes. Então, nós terminamos hoje esse bloco, que realmente é o bloco que define um método de observação tão particular aplicado ao estudo do Espiritismo, e esse método tendo seu caráter científico. Na próxima aula, nós veremos as modificações que esse método produziu na filosofia, ou seja, ele vai criar inicialmente uma nova filosofia, e nas aulas subsequentes ainda, o que essa filosofia produziu na própria natureza do homem, no comportamento social, econômico, porque ela vai envolver todas as esferas de ação do homem no mundo, né? Ela vai ser muito abrangente, não é isso? É uma nova realidade que nos chega. Então, nós estamos terminando a aula. Desculpa se nós nos estendemos. Eu estou vendo meu motorista dormir bem, mas ele pode dormir.
não tem problema. E se vocês tiverem perguntas, por favor, juntem tudo isso aí num papel que eu terei prazer em responder, porque a minha aula só tem sentido se vocês aprenderem o que eu falei. Se isso aqui for grego, for uma linguagem de um bárbaro, que bárbaro na antiguidade eram os indivíduos que não falavam grego, todos que não falavam grego eram chamados de bárbaros. Se eu for um bárbaro aqui, vocês me ajudem a me comunicar com vocês e tirar as dúvidas, porque eu queria, dentro desses blocos, dar a vocês o caráter científico da doutrina espírita. Então, quando vocês ouvirem um médium falar isso, falar aquilo, vocês procuram refletir se isso está dentro do contexto da proposta que os espíritos fizeram e do raciocínio, da linha de pensamento e pesquisa dos espíritos. Então, eu agradeço a paciência de vocês e vamos agora à nossa prece de encerramento.